E agora, aproveitando que estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 1. Eu quero pedir toda a sua atenção, o máximo que você puder. Eu espero não escandalizar ninguém sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui. O irmão Brana nos disse que Jesus virá em meio a grande confusão. Confusão política, confusão religiosa, confusão financeira, confusão social e mesmo dentro da mensagem. Então, isso não deve espantar a ninguém. Vamos ler a Bíblia, capítulo 1, do verso 19 ao 23. E este é o testemunho de João Batista, né? Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Isaías 40, né? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Querido Deus, eu rogo que o Senhor administre a tua palavra para nós nesta manhã e que não seja eu, mas seja o Senhor. Amém. Que o teu servo nada mais seja do que um instrumento para falar aos teus servos e que cada um deles possam, ó Deus, ter os seus corações abertos e crerem que esta é a verdade. E assim que o Senhor nos dirija nestes momentos finais, depois de tanto andar, tanto caminhar, ó Deus, ninguém deseja ficar para trás. Portanto, ajuda-nos em tudo. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Eu vou dar um título um tanto estranho à nossa pregação essa manhã. Eu não achei o melhor título, então eu pus um título bem conveniente. Confusão. O título é Confusão. Entende? O dicionário diz que confusão é o ato ou efeito de confundir. Essa palavra vem de confundir. O que é confundir? É misturar as coisas desordenadamente. É baralhar as coisas e tomar uma coisa por outra. Então, isto é o que é confundir. Vocês todos sabem o que é confundir. E geralmente, aqui ou acolá, a gente se confunde nas coisas naturais e, por que não, até nas coisas bíblicas. Mas, se você tem um coração sincero, é honesto e humilde, Deus irá te conduzir naquilo que você precisa. Então, nunca procure fazer o seu próprio caminho. O caminho já está feito e o caminho é Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho um testemunho pessoal. Por 2 vezes na minha vida eu ouvi a voz de Deus, como você ouve a minha nesse momento. Foi num momento de muita dificuldade que eu pessoalmente estava passando, quando no meio dos pastores surgiu alguém trazendo do exterior, porque sempre isso tem linha de fora,
um ensinamento. Pregou durante 3 horas e 15 minutos a respeito do Filho do Homem, o Filho do Homem, e depois o Filho do Homem, que é Cristo, vira um homem, que é William Branham, né? Isso é 2 mais 2 é 4. Resultado, eu pensava na minha imaturidade, inocência, que nunca poderia haver estas coisas no meio do povo de Deus. Então, como diz, eu entrei em parafuso. Eu sou muito dorminhoco, mas naquela noite, quando fui dormir, já era 5 da manhã. Minha cabeça explodia. Consegui dormir um pouco. Então, enquanto estava desenrolando a reunião, eu ouvi uma voz que dizia o que ia acontecer. E no outro dia, enquanto um colega dava uma rápida resposta àquilo que ouvimos no dia anterior, eu simplesmente tirei minha mente um pouco, porque Deus sempre Ele quer uma mente desocupada para falar. Naquela hora eu ouvi a voz de novo. É uma voz forte, de autoridade. E ela me disse: não te deixes entrar em confusão, amando os teus. E isto me descansou, não só ali, mas durante a minha vida, eu tenho sempre estado descansado e agradecido a Deus, porque se eu tivesse tentado entender as coisas, eu iria terminar naquele jogo de parágrafos, naquele jogo de mensagem, naquele jogo de conjecturas. Eu não ia ter altura para administrar aquilo, teria entrado em confusão, e a verdade é que meu ministério carregaria dali para frente uma mancha, e aonde estaria vocês? Então, eu sou muito agradecido a Deus, e eu sempre me descanso nisto. O que importa é ser um filho. E aquilo que eu tenho e que você tem nessa cidade, Deus irá te dar. Não é preciso você espremer a cabeça, fazer do cérebro uma bucha para ver se sai alguma coisa especial dali. Não foi preciso disto quando você veio a Cristo, e não é preciso hoje também. Então, eu tive essa experiência, e Deus sabe que é a verdade. Agora, dentro das Escrituras, principalmente o Novo Testamento, vamos tomar, você vai encontrar muitas excelentes pessoas confundindo as coisas. Isso não é uma novidade, mas sempre houve. Quem lê o Novo Testamento vai encontrar os apóstolos combatendo certas doutrinas, certas coisas. Pessoas dizem que até já tinha acontecido a ressurreição. Então, esses espíritos sempre esteve no meio do povo de Deus. Porque quando Deus envia a sua palavra, ela produz gêmeos, o filho espiritual e o filho natural. Tudo crendo na mesma coisa, isso é, vindo do mesmo ventre. Somos ensinados isto. Quer ver? Olha a mensagem que a palha o grão não se mistura, não herdará com a palha. A palha não herdará com o grão, aliás. Você vai ver sobre estas coisas. Então, e mesmo na história da Igreja de Cristo, durante todos esses longos séculos, sempre houve esta batalha ferrenha, espiritual, e hoje também, nossos dias, não é por menos, já que a hora decisiva é agora. É agora. Então, veja, até mesmo um dos reis de Roma reconheceu. Eu estava lendo os livros dos pais nicenos, antes de Niceia, os primeiros livros,
o rei de Roma reconhecia que o cristianismo, mesmo tendo suas diferenças, ele, contudo, avançava. Ele, contudo, avançava. Então, nunca deixou de haver diferenças. Entende? Agora, existem diferenças técnicas. Por exemplo, Jesus vem numa nuvem, Jesus vem no cavalo branco. São diferenças técnicas. O importante, o básico, é que ele vem. Seja a pé, seja a cavalo, seja de carro, ele vem. Né? Seja na nuvem, seja... ele vem. Esse é o fundamento. Agora, existem diferenças que são incompatíveis. É muita diferença para dizer que elas são técnicas. Então, vejamos, irmãos, que as diferenças, elas vêm porque um tem um ponto, outro tem outro. E Paulo nos disse em 1 Coríntios 11 que é bom que haja heresias, desvios, né? Para que os sinceros se manifestem. Eu tenho tudo isto como peneiras, Deus usando peneiras, Deus está peneirando. Mas que Deus ajude cada um a cruzar por toda peneira que porventura vier. Seja familiar, seja doutrinária, seja na tua luta de fé, o que for. Cruze todas as peneiras, não fique retido. Então, é muito simples dentro da Bíblia. Nós vemos aqui, na nossa leitura, que eles confundiram o Cristo, entende? Confundiram João Batista com o Cristo. E até desceu um grupo, uma embaixada de Jerusalém, enviada, por certo, pelo Sinédrio, sumos sacerdotes, para perguntar a João Batista: quem és tu? És tu o Cristo? És tu Elias? És tu o profeta? Que é o Cristo também. João Batista disse: não, não sou. O que você fala de ti? O meu endereço é Isaías 40. Eu sou a voz que clama no deserto, vim preparar o caminho do Senhor. Eu, em outras palavras, não sou ele, eu sou o seu precursor. Não é certo? Então vocês veem que é muito normal as pessoas confundirem as coisas sobrenaturais. Apesar de João Batista não fazer nenhum sinal, prodígio, maravilha, mas a sua vida, a sua pregação, a unção, a atmosfera que estava ao redor daquele homem abalou os alicerces de todo Israel, a ponto que aquilo confundiu o povo e eles não sabiam quem era aquele homem, que não veio de nenhuma denominação, um homem que não tinha aparência, um homem que não tinha popularidade, um homem que até o historiador Joséfo reconhece, era um homem piedoso, um homem santo. Você pode ver que Jesus, no exercício do seu ministério, quando fazia prodígios e sinais, o próprio Herodes disse: ó, esse é João Batista que ressuscitou, por isso opera nele os milagres. Sempre o homem pisa na bola. O próprio Jesus chegou a perguntar para os seus discípulos: o que é que eles falam de mim ali fora? Ó, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um dos profetas, quer dizer, ressuscitou, vem vindo. Daí foi que Pedro saiu dizendo, tu és o Cristo, né? Então, é natural as pessoas sempre confundir o sobrenatural. Por exemplo, quando Moisés levantou a serpente no deserto, para que aqueles que fossem picados pelas víboras, as cobras, olhassem e fossem curados. Se você observar isto, mais tarde, 2 Reis, capítulo 18, você vê o rei Ezequias mandando quebrar aquela serpente, porque o povo começou a adorar ela, a lhe oferecer incenso, e chamava ela de Neustã. Neustã. Então, uma coisa que era um símbolo para lembrar uma promessa, como que aquilo se tornou
o quê? Uma idolatria. Sempre há uma tendência para confundir o sobrenatural. Sempre há uma tendência. Na mensagem Laodiceia, as eras da igreja, Laodiceia, inclusive você não deve ter esta mensagem como, foi do ano 60. Não, o profeta revisou ela antes de morrer, pouco antes de morrer, autorizou. Ela é uma mensagem totalmente nova. Está bem? Página 295, o irmão Brana falando sobre o mensageiro, eu aconselho que vocês leiam o mensageiro da era Laodiceia, entende? Da era de Laodiceia, e ele é o mensageiro, não deixou de ser. Ele diz, falando sobre o mensageiro desta era, ele diz, eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro profeta de Laodiceia e João. O mensageiro profeta que precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas, no dia de João, confundiram-no com o Messias. João 1, 19 a 20. É este o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Agora, este mensageiro profeta do último dia, irmão Brana falando de agora, terá tal poder diante do Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que seduzirá alguns e os fará crer nisto. Então é um espírito que leva as pessoas a esta confusão. Por quê? Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, Jesus falando, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Quer dizer, eis que está nesse assunto, nessa doutrina, nesse aqui, não vá atrás disso. Porém, não creiam nisto, diz o irmão Brana, porém, não creia nisto. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não precisa que lhe concedam maior honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que clamou, eu não sou Cristo, mas ele vem após mim. Então, irmãos, concernente ao mensageiro do último dia, poderia ser qualquer pessoa que Deus escolhesse. Não teria que ser essencialmente o William Branham. Poderia ser o Joaquim, Manuel, o Frederico, o Benedito, o Eduardo. Deus poderia escolher qualquer um de qualquer lugar. E aquele a quem Deus escolhesse, nós deveríamos honrar a Deus, operando naquele vaso. Agradecemos pela água que pelo cano que nos traz a água, mas o que mata a nossa sede é a água. Temos que olhar para aquele que opera no homem e deixar o homem no seu lugar humano. Eu sou vosso irmão, eu sou um pecador salvo pela graça e assim por diante, Agora, um profeta sempre ele é um sinal de Deus. Sempre foi, e Deus nos enviou com um alerta como um sinal, provando
cumprindo as suas promessas nos últimos dias. Então vejamos que o irmão Branham foi o homem a quem Deus escolheu para esta função. Aquele homem pobre, humilde, nascido ali em Kentucky, um homem sem instrução escolar, mas um homem que se rendeu a Deus, foi convertido, se rendeu a Deus, e Deus o usou. Usou cumprindo a sua promessa. Lucas 17:30. Entende? Assim será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Não diz no dia que o Filho do Homem vir. Há muita diferença entre vinda e manifestar. A palavra manifestar e aparecer tem as mesmas palavras explicativas, quer dizer, dar-se a conhecer, se mostrar. Então, no dia em que o Filho do Homem se manifestar, Cristo se manifestar como em um ministério profético, revelando os segredos dos corações e predizendo as coisas que Deus queria predizer, queria anunciar, e nenhuma delas falharam. Isto é um sinal para nós, entende? E é o último sinal antes de Sodoma ser queimada. E é um sinal para a igreja, para que ela saiba que chegamos na hora final. Amém? Agora, nunca vamos confundir filho do homem. Filho do homem é Deus. Jesus sempre se referia a si mesmo como filho do homem. São 3 filhos. Filho do homem é o ministério profético. Filho de Deus foi quando Deus habitou na sua igreja. E nunca foi embora. Não, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entende? E filho de Davi, que é rei. Então veja, profeta, filho do homem, sacerdote, filho de Deus, e rei será no milênio, filho de Davi. Isso é para Israel, filho de Davi. E antes de terminar o ministério filho do homem, haveria um adicional, não que encerra o ministério filho do homem, aliás, o ministério filho de Deus, para acontecer um outro ministério filho do homem. Não, filho do homem é um ministério que operou nenhum homem, para que a igreja pudesse ver que Deus cumpre a sua palavra e que estamos nesta hora final. Então você não corte ali, porque se você cortar ali, bem, terminou aqui e ali nós temos o ministério filho do homem. Sim, temos, mas não que terminou o Filho de Deus, porque o sacerdócio continua, a intercessão continua. Hoje tomaremos da Santa Ceia, não terminou o sacerdócio. Vocês entendem? Digam amém. Amém. Então, veja vocês, que se alguém disser, não, terminou, então eu pergunto, então que era estamos, se o profeta morreu? Qual o ministério, a dispensação que estamos? Está bem. Mas vocês observam na mensagem, os ungidos dos últimos dias, o irmão Branham, ele simplesmente diz no parágrafo 260, essa mensagem de Goiânia, ele diz, no mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1-7, leiam em casa, a mensagem do 7º anjo abrindo os selos, o que é o anjo, quer dizer, o mensageiro, não é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem, está dando a conhecer. Revelar é tirar o véu, mostrar. Entende? Agora, poderia o irmão Branham discernir o segredo dos corações? Poderia ele curar os enfermos?
tinha que ser Deus. A diferença entre João Batista e Jesus é que havia dois corpos. Dois corpos. João e Jesus. Entende? E hoje é que só tem um corpo. Deus manifestou em um corpo, chamado William Branham. É o profeta que ele nos enviou. Mas isto não faz dele nada mais do que o que ele é. Um mensageiro profeta, não só profeta, mensageiro com a sua mensagem e profeta para vindicar esse ministério. Parágrafo 269. Eu vou ler aqui uma parte, porque há muita coisa para dizer. Agora, não quer dizer porque eu leio uma parte que eu estou saltando aqui e ali. Não. Eu creio em toda a mensagem, não tenho medo da mensagem do profeta. Ela é o nosso pão. Por isso eu não escondo de vocês a mensagem do profeta. E venha de onde vier. É a pregação do profeta? É bem-vinda. É bem-vinda. Ele diz assim: agora quero que saiba que isto é seguro. E vocês que ouvem esta fita, é possível que vocês tenham pensado hoje que eu estava procurando dizer estas coisas de mim mesmo, sendo que eu estou trazendo esta mensagem. Eu não tenho nada a ver com isto, quer dizer, a mensagem é de Deus. Somente uma voz, a minha voz. Quer dizer, Deus usa só a minha voz, eu não tenho nada com isso. Ainda contrário, o meu melhor modo de pensar. Quer dizer, eu tenho falado coisas que é contrário ao meu modo próprio de pensar. Eu preferiria ser um que põe armadilhas para apanhar animais. Porém, é a vontade de meu Pai que declarei e me determinei fazer. Eu não fui aquele que apareceu ali no rio. Vocês lembram da coluna de fogo? Eu somente estava ali presente quando ele apareceu. Eu não sou aquele que faz estas coisas e prediz estas coisas que sucedem tão perfeitamente. Eu somente sou um que está perto quando ele o faz. Eu somente fui uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu soube, simplesmente fui o que me rendi, por meio do qual ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, oh, não. Foi uma manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem. Foi o mistério que Deus desenvolveu. Não é um homem, é Deus. O homem não foi o filho do homem. O homem não é o filho do homem. Ele foi um mensageiro do filho do homem. O filho do homem é Cristo. É dele que vocês estão se alimentando, quer dizer, a palavra. Não estão se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras passarão. Porém, vocês estão se alimentando com a palavra inesgotável do corpo do Filho do Homem. O corpo representa a palavra, por isso tomaremos do pão. Quando você come o pão, mostra que você come a palavra e vive pela palavra. Não é o corpo William Branham, não. É o corpo do Filho do Homem, é a palavra. Se você não tem se alimentado amplamente com toda a palavra, está aqui, ó, para ter força para voar sobre todas estas denominações e coisas do mundo, não fará neste momento enquanto oramos? Mensagem, os ungidos dos últimos dias. Então, veja, não confundir o Filho do Homem, que é Deus, com o filho de um homem. Perguntaram ao irmão Branham sobre isso, ele disse que o filho do homem é Cristo, o filho de um, e ele diz, eu sou o filho de um homem. Um homem qualquer, não é? Que Deus tomou. Agora, irmãos, vocês já ouviram muito sobre estas coisas e sabem que hoje em dia
é impossível você se isolar devido aos contatos, a internet, e CDs e a facilidade das coisas. Mas é nesta hora que a ovelha tem que seguir o seu pastor. Ela nunca vai na frente, ela vai atrás. Jesus disse que o pastor vai na frente e a ovelha vai atrás. Cabrita que gosta de andar na frente. Entenda isso aí. Agora, essas confusões, essas más interpretações, estes deslocamentos da Bíblia, entende? Tudo isso gera o quê? Problemas, confusões. Confusão o quê? As pessoas confundem e falam e termina aquilo, vira um problema para muitos. Mas eu lhe digo, não te deixes nunca entrar em confusão. Nunca saia da simplicidade do evangelho com o qual Deus te chamou. Não queira você pôr a mão na massa e querer fazer o teu próprio caminho, porque você não sabe o caminho. Simplesmente deixa Deus lhe dirigir, se renda ao Senhor. Agora, quanto escândalo, nós não precisamos de escândalos lá fora. Já existe o suficiente no meio daqueles que professam crerem na própria mensagem. E Jesus diz que é necessário, é mistério, que não venha escândalo, quer dizer, não há como impedir, mas ai por quem vier. Ai por quem vier. Então o problema não é a sabiá bicar a fruta, mas o problema da fruta é o quê? É o bicho dentro dela, é a coisa escondida por dentro. E diz que a coisa mais horrível que tem é quando você morde uma fruta bichada, encontra não bicho, mas a metade do bicho. Não é? Agora o coco não importa com isso, né, Coco? Eu já vi ele comer proteína junto com fruta, que barbaridade, né? Então o bicho, a coisa pelo lado de dentro, o perigo não é o lado de fora. O perigo não é as denominações. O perigo é que, se fosse possível, enganaria até os eleitos. Entende? Denominação não engana ninguém, não engana alguém da mensagem, mas o perigo mora do lado de dentro. Agora, há tantos escândalos, tantos problemas, para dizer a vocês isso aqui. Eu fico realmente revoltado, enojado. Deus me fez um dispenseiro da sua palavra. Agora, como que eu vou evangelizar ensinando que Jesus tem um novo nome? Mudou de nome. Como que... Porque há pessoas que até batizam em nome de Jesus. Há de tudo que você pensar. Em nome de Jesus não, em nome do irmão Brana. Como que eu vou pregar que este homem tem que retornar para revelar os mistérios, os trovões e os mistérios de Apocalipse? O retorno, seja ordenado, ou seja, como diz, isolado. Retornar, vai retornar. Todos os santos um dia vai ressuscitar. Mas vai fazer o quê? Vai fazer o quê? O homem está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo. Então, bem-aventurados que desde já dormem no Senhor, para que descanse, as suas obras o siga. Quer dizer, só resta isso ali. Fazer o quê? Quando ele teve a visão da sexta dimensão, entende? Que ele passou para a sexta dimensão, ele teria que aguardar o juízo, pelo que ele pregou. Não que ele tinha que voltar, revelar e mostrar e bababá. Então, nós só encontramos que isso aí é uma coisa sem fundamento, são frutos de conjecturas de mentes férteis.
E para conseguir essas coisas, a pessoa tem que ser, vamos dizer, um crânio para entender, né? Porque, coitado daqueles simplesinhos que já está de fora. Agora, como que eu vou evangelizar? Você vai evangelizar? Jesus Cristo já veio, ele já veio. Que bonito, e você ficou? Há diferença entre vinda e arrebatamento. O irmão Brana não diz isso. O irmão Brana diz que é a mesma coisa. Conjecturas é que chega a essas deduções. Leiam as mensagens. E quando você lê as mensagens, você tem que ler ela desde o princípio, entra no Espírito e leia tudo. E veja, deixa Deus te falar. Não é preciso você ficar lendo a coisa picada e comendo pela mão dos outros. Agora, por isso que esses ismos, eu chamo de ismos, eles só conseguem fazer os seus trabalhos evangelísticos no meio do povo que já crê na mensagem. E qualquer denominacional dá um aperto neles quando diz, olha, que Jesus já veio. Eles podem mostrar na Bíblia, Colossenses 4 e tantas outras partes, que não. É uma coisa fraca, não tem para onde ir. E o tempo, nada melhor do que o tempo. De tal modo, há tantos escândalos, há tanta coisa, tanta confusão, que eu digo uma coisa, para vir, tem que ser eleito mesmo, sabe? Passar por todo este cipoal, tem que ser eleito. Quando alguém está vindo, eu fico até torcendo para que não olha, põe ali na internet a palavra Brana, que vai ver tantos sites e tantos extravios. Mas tem uma coisa, o eleito ele vem. E ele dá a devida honra ao mensageiro de Deus e à mensagem. Ele não se desvia. Agora você diz, pastor, por que tudo isto acontece? Só há uma resposta. Falta de uma mente espiritual. Falta de um novo nascimento, falta de Cristo na vida. Então, se não há Cristo, a Bíblia diz, temos a mente de Cristo. Se a pessoa não tem a mente de Cristo, ela vai trabalhar com a sua própria mente. Entende? Então, você quer entender melhor todas estas coisas? Eu lhe digo uma coisa. Procure ser prudente. Prudência é um santo remédio. É igual o remédio homeopatia, não faz mal para ninguém. Né? Você observa, leia as mensagens, perguntas e respostas do irmão Brana. Pode ler mesmo as últimas, depois de 63. As últimas dele. Você vai encontrar tanto absurdo, perguntas, a verdade, são asneiras. Por exemplo, é o irmão Brano Messias? Pergunta e resposta, volume 1, de Goiânia, né? Pergunta 25 e 25A e 25B, a partir do parágrafo 232. É o irmão Brano o filho do homem? Pergunta e resposta número 12, pergunta 13, parágrafo 101. É o irmão Brana mais do que um homem? Olha bem. Pergunta a resposta 3, pergunta 5, parágrafo 87. Você vai encontrar tantas coisas. E aonde? Na igreja dele, dentro da igreja dele, ele pregando, ele ensinando, ele fazendo as coisas ali. Veja só. Outra pergunta. A misericórdia terminou? Pergunta e resposta número 3. Eu até vou ler alguma coisa, né? Pergunta e resposta número 3,
Vamos ver se é essa aqui. É assim. Pergunta 24, parágrafo 199. Então vamos lá. Irmão Brana, alguns dizem que a misericórdia terminou. E ninguém pode ser salvo agora. A coisa não repete? Repete. Agora, é isto verdade? Daí o irmão Brana diz, estou contente por esta aqui. Nós observamos, diz a pergunta, e oramos. Nós observamos as filas de oração e parece que alguns ainda continuam encontrando misericórdia. Quantas curas, quantas bênçãos, quantas visitações, entende? E todo dia as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Ele responde. Agora esta é a primeira pergunta, nós temos duas, quer dizer, dessa, né? A misericórdia terminou? Nunca pense nisto, vem? Somente permaneça certo, fazendo tudo que você pode, até que você seja tomado, arrebatado. Daí, parágrafo 201, depois vocês leem em casa. Ele diz, a misericórdia está sempre aberta. Siga em frente, a misericórdia está sempre aberta. Tem gente que diz que ela acabou, fechou. Quando foi que o irmão Brano disse isso? Ano 64. Um ano antes dele morrer. Tem gente que quer saber mais do que o profeta. O profeta é fichinha para eles, como disse alguém. Não sabe de nada. Né? E agora, onde eu penso, olha o irmão Brano explicando, onde eu penso que vocês apanharam isto, é acerca do fim das 7 eras da igreja e dos 7 selos. Quer dizer, ali que vocês se enganaram. Ele manifesta o que acontece e o que tem acontecido. A 7ª era da igreja. Estamos no fim da 7ª era da igreja. Ele não disse que acabou, tinha acabado em 63. Estamos no fim da 7ª era da igreja. E quando eu digo no fim, isso não significa que é nesta hora. Neste minuto, vocês recordam, a Bíblia diz lá atrás, nos tempos do Senhor Jesus, Paulo disse, pois o tempo está à mão. Você imagina quanto tempo isto foi no tempo de Deus? Aquilo foi ontem. Meu tempo tem passado 2000 anos, vê? O tempo está à mão, vê? O que Deus chama de à mão não é o que nós chamamos de à mão, quer dizer, está perto, vê? Então, somente continue crendo, continue orando, continue. A misericórdia de Deus ainda permanece. Simplesmente continue fluindo nisto o mais depressa que você puder. Deus fará parada, quer dizer, Deus encerrará ela, quando for tempo para parar. É Deus que vai fazer isso. Enquanto a igreja está aqui, a misericórdia de Deus permanece. Deixa-me parar ensinar. Hoje eu posso ir um pouco mais. Mas alguém pode pensar, mas a misericórdia está na noiva. Ela aceitou a misericórdia. O ímpio não aceitou. Mas isto não quer dizer que não está disponível a ele a misericórdia. Você lembra da mulher do bar? O arco-íris, o sangue ao redor do globo? Enquanto a pessoa vive aqui. Alguém diz, a misericórdia terminou, a misericórdia acabou. Ou a misericórdia só na noiva. Calma. Cristo está na noiva? Está, mas a misericórdia está em Cristo. Nós podemos interceder por misericórdia como Abraão fez. Se a misericórdia estivesse em Abraão para com Sodoma, ele não teria destruído aquela cidade. Não, nunca o irmão Brana disse isto.
que a misericórdia está na noiva e que ela pode usar. Agora, se é esse tipo de noiva que diz que está neles, é como disse um pastor para um deles, então estamos ralados. Se tiver com os católicos, estamos ralados. Se tiver com os assembleianos, estamos ralados. E se tiver com esses grupitos, estamos ralados. Eu quero dar um exemplo. Vamos dizer que a misericórdia estivesse só na noiva. E ninguém mais pode ser salvo, porque almas encarceradas. Tá? Eu sei como que caminha essas coisas. E eu sou um pecador. Eu morro e vou diante de Deus, diante do juízo. Para que Deus fosse justo, ele teria que me salvar, porque eu ia dizer, Senhor, o Senhor não deixou chance para mim. O Senhor só deu para José, Maria, e para mim não. O Senhor fechou a porta para mim. Para Deus ser justo, ele teria que fazer isso. Teria que me admitir com casca e tudo. Vocês compreendem? Por isso que a misericórdia está aí para todos. Se a pessoa não aceita, problema dela. Entende? Nós não podemos olhar do fim da estrada para trás. Porque no fim da estrada você vai ver que só a noiva aceitou, o cristão aceitou. Mas isso não quer dizer que não esteve disponível para o mundo inteiro, para todos os homens. Então, veja. Outra pergunta, irmão Brana, a misericórdia acabou. Ele diz, Deus até assustou, Deus me guarde, eu ainda tenho filho para ser salvo, tem isso e aquilo. E se acabou, quando? Quantos de vocês nasceram depois de 63 aí? Hã? Enquanto ele via aí, quantos converteram bem depois? Antes eram pecadores, né? Os mais velhos. Então, há outras perguntas bobas. Por que havia essas perguntas? Porque havia esse tititi no meio da igreja do profeta. Por exemplo, a era de Laodiceia acabou? É uma outra coisa que muito se discute. Pergunta e resposta 4, a última que ele fez dos livros, dos cultos de pergunta e resposta, para a pergunta 17a. Irmão Brana, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja Laodiceia? Não, nunca disse que terminou. E alguém disse, mas quando ele disse que acabou? Hein? É a mesma coisa de eu dizer, irmão, o mundo está acabado, mas ele acabou mesmo? Está aí de pé o bicho. Nunca disse que terminou. Se o disse, me entendeste mal. Eu disse mal. Esta é a última era da igreja. É o final das eras da igreja. Laodiceia não tem terminado. A igreja se tem ido quando terminar. Termina com o arrebatamento e PT, acabou a conversa. Né? Não é o partido, não. Acabou a conversa. A porta da graça se fecha, o Espírito de Deus se vai da terra, e ai dos que ficaram na terra. Pronto. Termina com isto. Quem respondeu isso aqui? Não é conjectura, não. Direta pergunta ao irmão Brana, direta resposta para nós. Eu prefiro, se eu tivesse confuso nisto, eu ficaria com o irmão Brana e simplesmente iria questionar a mim mesmo, dizer, olha, eu estou confundido. Isso não é assim. Eu iria orar a Deus e buscar com humildade que Deus me ajudasse. Não empurrar o barco para frente. Quando uma pessoa, a melhor coisa, ela vê que ela está enganada, volte atrás. Porque se segue no engano, aí é pecado. Aí é pecado. E aí termina caindo no que diz em 2 Tessalonicenses 2. Vai terminar em um juízo de Deus, que é um espírito de operação de... Por quê? Veja o som. Um espírito de operação de erro. Deus mostra, a pessoa vai resistindo, vai argumentando. Então, Deus diz, então creia nisso mesmo.
e seja feliz. Não é? Então você vê a pergunta 17, pergunta a 18b, entende? Ele responde: a noiva, quando ela é tirada da igreja, então a era da igreja cessará. A Laodiceia entra em caos. A noiva vai à glória e começa a Odisseia. A noiva vai à glória e começa o período da tribulação sobre as virgens nécias. Você tem problemas sobre isto? Você tem problemas sobre isto? Não, creio que não, né? Então você vai também encontrar ainda mais essas perguntas, essas bobeiras, mas que nos ajuda hoje a ter uma resposta. Foi até bom, por um lado, para a gente ter uma resposta do próprio profeta. É o irmão Branham Jesus Cristo? Pergunta 4, parágrafo, livro 4, pergunta 36, parágrafo 120. Deixa eu ler só isso aqui. Irmão Branham, uma irmã veio ao tabernáculo de algumas 800 milhas e ela diz que crê que você é Jesus Cristo encarnado. Por favor, fale acerca disto. Ela está muito impaciente ao tratar de falar aos outros, quer dizer, evangelizar, né? O que ela pensa. Sempre estão buscando, né? Agora, por certo, a irmã estava enganada. Eu não sou Jesus Cristo, sou seu servo. Temos passado por isso tantas vezes. Porém, estou chegando bastante à conclusão agora. Só ore por mim, só um pouquinho mais de tempo. Parece que ele sabia que ia morrer logo, né? Então você encontra essas perguntas. Alguém pode dizer: eu não creio dessa forma. Eu também não creio. Mas de que forma você crê? Porque há formas super parecidas. Só não tem coragem de dizer isto. Mas tem coragem de dizer que o 7º selo é William Branham. Entende que Cristo veio como? Claro que é numa carne, se manifestou ali, não diz que manifestou, diz que veio, Quer dizer, entre aspas, é o mesmo Espírito. Não sou irmão, não creio que o William Branham é Jesus Cristo, mas é primo. É de sangue. A coisa é tão parecida e há tantas interpretações que eu digo uma coisa: ponha eles juntos, vê se eles acertam as suas diferenças. Tem mais diferença lá do que às vezes entre eu e algum deles. Então é o seguinte: o Espírito é o mesmo. Eu quero dizer isso a vocês. O Espírito é o mesmo. Enquanto o profeta ele vivia, estava com vida, as pessoas olhavam o homem. Ninguém lia mensagem, não tinha mensagem, ouvia algumas fitas. Quando ele morreu, acho que tinha 300 e poucas fitas, 400 e poucas, não tinha 1000 e poucas. Alguém que buscou a maioria por fora. Entende? Quer dizer, o povo olhava o homem. Olhava o homem. Mas depois que o homem morreu, esse espírito mergulhou nas mensagens e busca pontos de apoio. Então vocês observam que há mesmos problemas que estavam ali dentro da igreja do mensageiro, os problemas que veio o mesmo assunto. É como diz a Bíblia: o que era já foi, o que há de vir já foi. A história se repete. É um espírito, é o mesmo espírito, é as mesmas coisas. As deduções, pega daqui, pega daquele, pega daqui, e vão fazendo a coxa de retalho. E buscam se firmar com parágrafos da mensagem, com pontos e mais uns crochês de conjecturas e assim por diante. O próprio irmão Green, uma vez que estava pregando perante o irmão Branham, ali bem antes do profeta partir, bem ali,
Ele diz que pregou sobre Hebreus, onde diz que a palavra é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E enquanto ele pregava, algo soprou aquela inspiração, né? Muita gente, você tem que saber de onde vêm certas inspirações. Não pense porque você é crente que a coisa não vem. Vem aquele sopro. Aí está o homem que revela a palavra, que revela os corações. Aí está. Entende? E quantos ali que mudaram para Tucson, porque o homem mudou para Tucson, irmão Branham. E queria estar perto do homem. E veio. Depois o irmão Branham veio, cumprimentou o irmão Green. Veio 3 vezes. O irmão Green fala nisto no seu livro Profeta, Atos do Profeta. Depois o irmão Branham cumprimentou ele, felicitou pela pregação, porque o irmão Green resistiu àquela insinuação, àquela influência. Leia as mensagens demonologia. Entende? Leia elas. O diabo trabalhando no corpo, o diabo trabalhando no espírito, a influência. E nós todos estamos dentro de um vale. E de um lado, o diabo, os seus anjos e o inferno influencia os mortos, perdidos, sei lá. E do outro lado, temos o Espírito Santo, temos a palavra, temos Deus. E diz o profeta, todos influenciados por um e por outro. Se até Jesus foi tentado, e você? Agora, eu senti o vento bater na minha cara. Irmão Branham diz, eu quero saber de onde veio esse vento. Eu me arrepiei, eu chorei, eu tive... Você acha que o diabo não soprou? Irmão Green diz que 3 vezes a coisa soprou para ele dizer, está aí, ó. Daí irmão Branham cumprimentou ele e disse, irmão Green, não esqueça que eu sou do Kentucky. Eu tenho que falar, às vezes, as coisas primeiro no pronome pessoal. Mas não sou eu, em outras palavras. Daí o irmão Green falou, irmão Branham, você percebeu alguma coisa? Ele disse, 3 vezes. Quer dizer, eu vi a coisa vindo sobre você. Daí ele deu um conselho que até hoje permanece. E isso temos que copiar. Guarde o teu equilíbrio nas Escrituras. Irmãos, espíritos errados influenciando. E você não deva subestimar o diabo. Não deva subestimar o diabo. Não abra a sua janela para certas coisas. E a pior coisa é quando a ovelha diz o seguinte, eu vou ver isso por conta própria. Uma vez eu recomendei a um irmão, falei, fique aqui, irmão, isso aí é a coisa. Não, eu vou... Se é difícil para pastores, quanto mais para o leigo. Entende? É isso aí. Então, vejamos, irmãos. Não brinque com espíritos. O irmão Green conta um caso, e vocês sabem daquele irmão, que saiu dizendo que o irmão Branham era Jesus Cristo. Agora calcula que escândalo isso aí. E essa gente não passa de poucos, mas faz um barulho terrível. São a minoria, mas faz um barulho, parece que são até maioria. Então, veja, o irmão Green disse que havia na igreja um irmão, uma pessoa antiga, uma pessoa de uma maturidade, uma pessoa excelente. Olha bem, ninguém pensava isso dele, e ele saiu dizendo isso, e o pastor, os irmãos, ficaram todo mundo assustado. Que coisa é isso? Esse irmão, de uma hora para outra, começa com esse assunto? Daí quem resolveu o problema foi o irmão Branham. O irmão Branham chamou o irmão e disse, irmão, o que aconteceu é que você dormiu em tal hotel, tal quarto, e tinha dormido ali antes aquela pessoa que vive com este assunto. E aquele espírito veio sobre você.
Por isso, irmãos, quando você vai dormir em um hotel, que seja, você ore, vai dormir em algum lugar, pede a Deus santificar. Existem certos lares que a coisa é tão pesada, talvez alguém tenha experiência, que você nem pode quase dormir à noite sendo perturbado. Agora tem uma coisa, você tem necessidade de ir lá? Você tem precisão? Tem, Deus vai contigo, é teu parente, Cuidado com quem você relaciona. Cuidado com o que você lê. Cuidado com esse espírito de imundice na internet. Essas coisas têm espíritos. Se a Bíblia tem um espírito, quando você lê ela, você toma as bênçãos do Espírito Santo, lembra que o diabo tem os seus ungidos também e os meios de trabalhar. Outra vez o irmão Green disse que convidou o irmão Brana para ir à sua cidade fazer uma campanha, e então o irmão Green conseguiu o melhor hotel da cidade, o melhor quarto do hotel, e quando o irmão Brana foi pôr no pé ali, abriu a porta, deu um passo para trás e disse: irmão Green, não tem um outro quarto? Ele disse, ficou sem entender, vamos ver. Buscaram, tá bom este? Tá bem, tá bem. Daí, em outra campanha futura, com outro pastor, o irmão Brana fez a mesma coisa. O irmão Green lembrou que isso tinha acontecido com ele. E ele disse, vamos perguntar ao irmão Brana o que é? E perguntaram. O irmão Brana disse, olha, há 3 dias antes, um casal esteve aqui, cometeu adultério. E aqueles espíritos estão aqui, e eu não fico aqui. Eu não fico. Nós não sabemos ver isso, não temos esse discernimento. Por isso temos que orar, pedir a Deus, mas há coisas que você sabe que está errada, para que se avizinhar naquilo? Quer pegar pulga? Durma com cachorro pulguento. É isto. Agora veja, como evangelizar com tantos escândalos, essas coisas? Agora, antes de eu entrar no assunto aqui, qualquer pessoa pode cair nisso. Um filho de Deus pode ser enredado. O próprio Jesus diz, Pedro, eu orei ao Pai, o diabo me pediu para cirandar contigo, como trigo. O que quer dizer cirandar? Brincar de roda. E como trigo, não como joio. Pode um eleito ser cirandado. Mas eu orei para que isto não aconteça. E quando você se converter, confirma os teus irmãos. Agora, brincar de roda com o diabo? Ele fazer da gente criança? Que Deus tenha misericórdia. Isso pode acontecer com qualquer um. Não pense que você tem tantos anos de fé. Ora, a fruta apodrece quando está bem madura mesmo. Cai e esborracha. Não confie na tua cronologia, tua idade de fé. Você confie na graça continuamente. Paulo disse a Timóteo, quem era Timóteo? Criado na fé, filho de Eunice, sua avó Loide, o filho espiritual de Paulo, e Paulo, na sua velhice, diz para ele, cuida de ti mesmo, meu filho, e da doutrina. Ou achava que Timóteo estava escape, porque viveu ao lado de um grande homem. E da doutrina, por quê? Para que salve você e os que te ouvem. Quer dizer, senão perde você com os que te ouvem. Aonde vai o guia cego, os demais vai cair em quê? No abismo. Então, veja vocês, não se brinca com doutrina. Jesus disse que não é para ter medo de quem mata o corpo e depois nada mais pode fazer. Mas é para ter medo quem tem poder de matar a alma e jogar no inferno. Faca mata o corpo, revólver mata o corpo, um acidente pode matar, mas não pode matar
o espírito da pessoa, a alma. Agora, o que é que mata a alma? Que instrumento é este? O ensino errado vai trazer uma ferrada e a pessoa erra o alvo. Então, não brinque com isso. Não desloque as escrituras, não interprete mal elas. E eu quero terminar lendo aqui uns parágrafos. Vocês têm essa mensagem, Apocalipse 5, primeira parte. O título é A Serpente Ferida, o subtítulo. Quem tem, levante a mão. Aqui é onde está, todos vocês deveriam ter. É uma mensagem antiguíssima, feita em Goiânia, mas eu quero ler para vocês isto aqui. Era um momento muito depressivo que o irmão Brana estava passando. Só vou ler começando pelo 24. Entende? Pelo 24. No verso 23, vamos começar. Ele diz: se há algo que tem estado em meu coração, preste atenção. Você faça a dedução, eu vou ler. Se há algo que tem estado em meu coração para fazer, foi para ouvir aquelas palavras de nosso Senhor Jesus no fim desta jornada, e de dizer: foi bem feito, meu bom e fiel servo. E muitas vezes tenho dito que gostaria de haver estado de pé ali, quando ele disse: vinde a mim. Porém, tenho desejado ouvir dizer: bem feito. Isso não ouvi a voz no original dizer: vinde a mim. Atrás nos tempos da escritura da Bíblia, porém desejo ouvir dizer: bem feito. E se há algo que eu queria ser e desejo de coração ser, foi ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Quero que meu testemunho seja limpo, distinto, que resista com todos os meus erros. Ainda o amava de todo o meu coração. E faço isto nesta manhã com todo o meu coração. E por causa disto, me obriga a dizer que eu estou deixando o ministério. É porque há algo que se levantou entre as pessoas que me fez fazer isto. Isto é, que tenho sido tirado de minha classificação de um ministro ou um irmão e sendo chamado de Jesus Cristo. E assim chamado, isso me colocaria como um anticristo. Eu preferiria encontrar-me ante Deus como um vadio do que encontrar-me ante Ele como um anticristo, tirar algo dele. Eu ouvi disto uns poucos anos atrás e pensei que fosse uma galhofa, uma brincadeira, né? E me encontrei com um par de irmãos, dos quais eu não vejo nenhum deles na reunião nesta manhã, 2 ou 3 deles uma vez numa viagem de pesca, e eles me abordaram sobre o tema dizendo: irmão Brana, não é você o Messias ungido, o Cristo? Olha, pessoas que saíam até pescar com ele. E pus meus braços ao redor do pescoço de ambos os irmãos e todos eles e disse: irmãos, tanto que tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Cristo, e não gostaria que vocês dissessem tal coisa como essa. E se isto alguma vez for dito de mim, então deixarei o campo com uma consciência limpa, e vocês que fizeram isso serão responsáveis por cada alma que eu haveria salvado durante esse tempo. Por tirar-me do campo. E pensei que isso havia se acabado. E eu ouvi isto uma e outra vez, porém não foi assim. E outro dia no Canadá, um irmão me mostrou um pequeno cartão de uma coisa que ele levava em seu bolso, que dizia: William Brana é nosso Senhor, batizando no nome de William Brana. E um precioso
Se isto houvesse sido um inimigo, se houvesse sido meu inimigo, eu haveria entendido que era uma zombaria. Porém, um precioso, amado irmão veio para confessar seus pecados e seus erros e dizer de sua fé em mim, como sendo Jesus Cristo. E eu tenho cartas em casa e telefonemas de Chicago e diferentes lugares perguntando se eu creio nesse dogma. E tenho toda classe de cartas que chegaram nos últimos poucos dias e telefonemas de diferentes lugares assim dizendo que eu era Cristo. Irmãos, isto é horrível, vergonhoso, uma mentira perversa do diabo. Vê, eu sou seu irmão. Agora, isso poria qualquer pessoa fugir do campo. Isso faria com que qualquer pessoa que ama Cristo fuja da mesma coisa. Fui ao Senhor aqui há não muito tempo, quando pela primeira vez ouvi isto, há cerca de um ano atrás. Então eu fui ao Senhor e ele me levou à Escritura, que quando João saiu pregando, que eles não haviam tido um profeta por tantos anos até estes. Eles todos estavam maravilhados em seus corações, pensando que talvez João fosse o Messias. Assim então, João, eles foram e lhe perguntaram a ele se ele não era. Você lê isso em Lucas, no 3º capítulo, verso 15. Então isto se acalmou assim e deixei ir. Porém, quando vem a isto, então eu sabia que algo tinha que ser feito. Quer dizer, quando isso voltou, eu sabia que algo tinha que ser feito. E eu digo isto, que a visão e o anjo do Senhor que apareceu no rio, se esta há de ser minha última mensagem, ou a última coisa na igreja, ao mundo, essas coisas são verdade, quanto ao anjo do Senhor. E fiquei quieto. Se as pessoas me chamavam de um profeta, muitas vezes, porque um profeta, no testamento inglês, é só um pregador, um que profetiza, anunciador da palavra, e assim por diante. Me mantive, porque você poderia empurrar isso para baixo. Porém, quando se trata de ser chamado Cristo ungido, ou algo, isso é demasiado para mim. Assim sendo, eu não podia suportar isso. E assim então, eu vim, depois de deixar as reuniões no Canadá, eu encontrei isto entre os esquimós. Olha como a coisa vai, né? Ou os índios ali. Isso chegou a eles. Assim sendo, isso me destroçou por completo, e a viagem de caça que havia planejado há muito tempo não poderia realizá-la. Eu temia um acidente de caça, se vocês entendem o que eu quero dizer. Quer dizer, até pensou em suicidar, né? Cheguei a estar tão temeroso, porém, pior do que estou de pé aqui. Não podia suportar aquilo. Não, aquilo mais. Pensar que 31 anos de meu ministério rolaram pela sarjeta do diabo. Quando me houver ido, que dirão eles? Ali está ele, isso é exatamente o que era. E toda a influência que eu tinha entre as pessoas, você vê onde isso estaria? Eu seria um anticristo, e eu não poderia suportar isto. Eu pensei, eu preferiria morrer aqui nos bosques, como cair sobre meu rifle ou algo que... E vi que eu era. Então pensei acerca de meu pequeno José e etc., que tinha que ser criado, e eu não estava em condição para caçar. Assim sendo, deixei os bosques e vim para casa. E tenho estado arrasado cerca de 8 ou 10 dias em tal situação que só pensei que estava perdendo a minha mente. E pedi que todos se distanciassem de mim, me deixassem só, porque estava em tal condições, nervoso e agitado, e todo arrasado em pedaços. E eu me admirava. Se isso houvesse sido de um inimigo meu, isso estaria bem. Eu haveria rido disso e haveria continuado.
porém se trata de um precioso irmão, preciosa irmã, então isso é o que me fere. E eu disse: Senhor, as coisas são muito grandes para mim, terei que sair e deixar isto em tuas mãos. Eu não sei mais o que fazer. Você veja o estado de desespero que o nosso profeta ficou por tentar colocar ele no lugar de Cristo. Há muitas maneiras de colocar o irmão Branham no lugar de Cristo. E todas as doutrinas, veja só, esses ismos são como um camaleão, muda de cor conforme as conveniências. Mas lembra, é o mesmo Espírito, é a mesma serpente. Eu quero adiantar uma coisa aqui. Todo ismo, guarda isso por favor, que surgir dentro da mensagem, eles têm o mesmo objetivo: colocar o irmão Branham no lugar de Cristo. Dizendo que o Filho do Homem é isso, e vão, entende? E vão, que só ele pode fazer as coisas como se ele fosse o semideus, um Cristo Branham, entende? O irmão Branham, vou ler aqui, ele viu, Deus mostrou e ele atirou numa serpente que representa esse espírito, e ela entrou na água, que representa a igreja, o povo. A água representa a gente. Ela ferida, porque ele deu um tiro nela naquela manhã ali. Mas ela está entre o povo. Hoje você diz, mas são tantos ismos, aparece esse, aparece aquela, mas todos eles é farinha do mesmo saco. Guarde isto. E o tempo irá provar. Não há. O tempo irá provar. Porque ele não viu entrar na água 2 cobras, 4 cobras, 6 cobras, uma só. O Espírito é o mesmo. Por baixo é. Poucas noites, para estar seguro, tive uma visita do Senhor e vi um precioso, um bebê, uma serpente, a qual era amarela e negra. E dizendo-me persistentemente, e a coisa me picou na perna. Porém, o sangue era tão rico que não fez efeito em mim. Agora, o teu é rico? O do profeta era. Que não fez efeito em mim. E eu olhei para baixo, e ali é onde eu havia sido picado antes. E me voltei rapidamente com o rifle e disparei, a coisa. E isso pegou direto no meio da coisa. E o irmão disse, e me voltei com meu rifle para disparar-lhe na cabeça. Devia ter feito, né? E ele disse, não faça isso, só apanhe o pau que está ali ao seu lado. E quando dei as costas para apanhar o pau, isso serpenteou para uma água, simplesmente um pequeno charco d'água. Quantas cobras foi? Uma. E eu disse, bom, isso não pode ferir mais muito tempo agora, porque creio que o irmão se dá conta, os irmãos, do que sucederia. Eu disse isso, ela está mortalmente ferida, assim sendo, ela morrerá. E perguntei a muitos dos membros de minha igreja aqui, neste tabernáculo, com o irmão Neville e eu, que se aproximaram de mim com a mesma pergunta. Irmãs, não tenho tratado de ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo diante de vocês? Não tenho procurado ser vosso irmão? Agora, onde quer que isto esteja, olha o que ele diz, é um espírito sobre gente preciosa. Muita gente tem me perguntado isto, porém isto é um espírito. Porém espero que hoje isto receba uma ferida mortal e morrerá rapidamente para que eu possa regressar ao ministério. Até então pedirei a cada um de vocês que ore por mim, não sei o que vou fazer, minha residência está à venda,
e eu não posso suportar isto, se fico por aqui, vou enlouquecer completamente. E estou-lhes, peço que ore por mim. E recorde, se alguma vez creram em mim, como servo de Cristo, recorde, isto é um erro, isto é falso. Assim diz o Senhor, é um erro, não tenha nada a ver com isso. Eu sou seu irmão. E eu pergunto, terminou? Esse espírito morreu? Essa mensagem foi pregada em 61. E pergunta e resposta aqui em 64 estão perguntando as mesmas coisas, questionando as mesmas coisas. O profeta conseguiu parar isso? Não. Você vai conseguir? Eu vou conseguir? Mas pelo menos aqueles que ainda podem ser alcançados, tudo bem, mas você não tenha nada a ver com isso. E lembre-se disso, eu quero repetir para encerrar agora, são mutantes essas coisas, essas apresentação, desclassificar o irmão Brana. Aqui apresenta de uma forma, ali de outra, mais radical, outra mais suave, outra mais ali, mas é o mesmo diabo trabalhando em todas as pontas. Vocês entenderam? Então, alguém poderia querer saber que mensagem é esta? Apocalipse 5, primeira parte, subtítulo, A Serpente Ferida. Pregada quando? 11 de junho de 61. E em 64, o irmão Brana estava ainda combatendo isso até o fim da vida. Quer dizer, está. Que Deus nos ajude. Agora, você diz, mas pastor Febrônio, como é que chegam a essa conclusão? Sabe como? É simples. Um pequeno passo fora da palavra é um grande passo fora de Cristo, diz o profeta. Começa com uma coisa, vai forçando, vai pegando outra e leia a mensagem pergunta e resposta sobre os selos ali no início. O profeta diz que deixe como está. Quanto mais você força, mais você se afasta. Não procure entender, procure se render a Deus e sirva a Deus humildemente, sinceramente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos ficar de pé. Querido Deus, eterno Pai, é como disse o grande apóstolo São Paulo, as armas pela direita e pela esquerda, e assim vamos avançando, Senhor, mas pela Tua graça chegaremos ali. Pedimos que o Senhor abençoe os Teus filhos e que nada, Senhor, possa escandalizar a fé de nenhum deles, nem fazê-los paralisar da sua caminhada, mas que eles possam olhar para Ti. Ó Deus, porque em Ti não há escândalo, em Ti não há confusão, e benditos são aqueles que Te amam e confiam em Ti e Te seguem, Senhor, com humildade, com sinceridade, com fidelidade em seus corações. Abençoa todo o Teu povo. E oramos por qualquer irmão ou irmã que porventura esteja confundido em algum ponto na fé, seja o batismo, seja em qualquer ponto, ó Pai, que o Senhor ajude a todos, ó Deus, assim como Tu tens nos ajudado até estes dias de hoje. O Senhor ajude a cada um. Ninguém é melhor do que ninguém, Senhor. Precisamos sempre do Teu conforto, do Teu apoio. Precisamos sempre, Pai, de Ti, que a Tua graça, que o Senhor nos envolva com em Teus braços eternos e nos leve até a grande travessia, até chegarmos do outro lado. Guarda os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, Deus vos guarde. Até à tarde, às 6 horas, teremos a ceia
venham um pouco antes para orar, se examinarem. Faça isso em casa também.